Bem, pessoal, seguindo, né, uma ordem bem natural aqui do nosso curso de Algoritmos e Estruturas de Dados 1, o último assunto que a gente viu foram pilhas, né, foi a estrutura de dados pilha, que é bem importante. E lembrando vocês, o que a gente viu? A gente viu funcionamento base, uma implementação em vetor, daí a gente viu uma ou duas aplicações ali, né, para ela, o uso da pilha, e depois implementação em lista ligada, né? Então a gente tem essa dinâmica típica aqui no curso, que é, olha, eu vou te ensinar uma estrutura de dados interessante e importante. Uma das facetas dela é ver onde que ela é usada, como que ela pode me ajudar a resolver problemas computacionais interessantes. A outra faceta dela é como que eu faço ela mecanicamente ali fazer de modo eficiente o que ela me promete, né? Como que eu implemento aquele comportamento, né? E agora não vai ser diferente. A gente falou de pilhas, a contraparte das pilhas é a estrutura de dados complementar às pilhas, são as filas, que a gente vai ver hoje, e a gente vai começar vendo comportamento, uma implementação em vetor e uma aplicação. Com a diferença que as filas, embora muito parecidas com as pilhas ali na dificuldade, tem umas nuances que tornam o projeto delas um pouquinho mais interessantes, mas isso vai ficar para a próxima aula. Então nessa primeira, uma implementação mais simples e uma aplicação. Dado esse contexto, vamos começar a falar então o que são as filas. E a facilidade delas, tá, aqui da compreensão do conceito, é que fila é algo que a gente usa no dia a dia. Tá? Eu sei que a gente está em outra época, né? Felizmente a gente consegue resolver muita coisa à distância, mas as famosas filas de banco, né? A fila do bandejão, essa ainda não dá para resolver por aplicativo, né? Se não tiver nenhum penetra, é basicamente um atrás do outro, quem chegou primeiro vai sair primeiro, vai ser atendido primeiro. Tá? E então a fila mais básica, sem prioridade, é essa, ela respeita a ordem de chegada. Já estou dando a deixa aqui, a gente vai falar de fila de prioridade um pouquinho mais para frente no curso, mas a fila básica é essa aí. Então vamos aqui só dar o vocabulário, né? Quando a gente fala de filas, que tem essa intuição, né? A palavra tem sentido para a gente fora da computação, então facilita a compreensão. A gente está falando de uma lista dinâmica, né? De novo, uma lista dinâmica, só que com um comportamento um pouco diferente agora, no que diz respeito à inserção e remoção, né? A parte dinâmica fala justamente que, olha, eu posso inserir e remover elementos. Mas qual que é a política de inserção e remoção? Posso inserir e remover em qualquer lugar? Não, senão não seria uma fila, seria qualquer lista, né? Seria uma lista dinâmica qualquer. Não, aqui é uma lista específica, né? Uma sequência dinâmica específica. E antes de eu falar, né, mais formalmente do comportamento que a gente já arranhou, só comentar que as filas em inglês são chamadas de queues. E essa palavra, perdão, tá? Eu nunca consigo falar direito. Deixa eu ver se eu escrevi direito, pelo menos, né? Vamos lá. Queue, isso mesmo, são as filas ou queues. Mas assim como as pilhas, né, elas são mais conhecidas na literatura, vai ser mais fácil vocês encontrarem pelo acrônimo que determina o comportamento delas. Tá? Se vocês lembrarem qual que era o acrônimo da pilha, isso é bem importante, então, né, serve para a gente fazer a contraparte. Na pilha era last in, first out, né, LIFO. Quer dizer, o último que chegou é o primeiro a sair, dando comportamento de pilha, né? A gente sempre tanto insere e remove do topo. A fila é complementar, ela vai ter o comportamento first in, first out, né? O primeiro, que first in, o primeiro a chegar, é o primeiro first out, a sair. Como eu falei, aquela ideia de uma fila em que não existe prioridade e não existe penetra, nenhuma das duas coisas. Então, quando você entra na fila, você preserva a sua posição. Todo mundo que entrar depois de você vai ficar para trás, você vai sair antes deles. Beleza? A ideia é tranquila? Então, para ficar mais interessante, né, esse conceito inicial é para a gente ter a ideia do tipo abstrato de dados que a gente quer implementar, né, qual o conceito que eu quero implementar. Agora a gente vai começar a falar da implementação em vetor, né? Então eu vou implementar essas ideias. De um modo muito simples em vetor. E aqui já é uma coisa legal, porque eu vou fazer bastante paralelo hoje, tá? Quando a gente falou da pilha, a nossa implementação em vetor, eu acho que estava bastante boa. Se vocês lembrarem, inseria, né, empilhava em OD1, desempilhava em OD1, era bem eficiente e usava bem o vetor ali, era muito, muito simples. Meio que assim, eu podia fazer alternativas? Podia, mas meio que aquela lá resolvia. Aqui,
a gente vai fazer uma implementação em vetor bastante simples e depois a gente vai criticar ela. A gente vai ver que, olha, tem várias maneiras de implementar, mesmo usando um vetor, tem maneiras mais ou menos espertas. A gente vai discutir isso, né, se não nessa aula, na aula seguinte. Tá? Então isso é uma coisa legal, assim, da gente manter esse senso crítico, nessa mente de projetista. Tipo, vou implementar assim, mas será que dá para fazer melhor? Será que isso aqui está bom bastante? Será que tem problemas? Tá? Então, como que vai ser essa implementação em vetor aqui? A ideia é que eu vou ter um vetorzinho Q aqui. Então, só para representar, pensando que ele foi alocado dinamicamente, pode ser estaticamente também, dependendo do contexto, mas a ideia é que ele seja um apontador, sei lá, de inteiro, de char, do que quer que eu esteja enfileirando, né, do tipo que eu estou trabalhando na minha fila. Portanto, ele é do tipo apontador, né? Ele é uma área de memória que aponta para algum lugar. No caso aqui está apontando para um bloco de memória em que eu vou efetivamente guardar os meus elementos, né? Que vai de 0 até aqui. Eu vou trabalhar com uma versão simplificada, então eu vou pensar que vai de 0 até tammax menos 1. Eu fixei o tamanho máximo da minha fila. No caso, eu estou supondo que eu tenho aí, de alguma forma, como saber um tamanho que ela não vai precisar mais do que aquilo, tá? Então, não estou nesse caso mais simples. Bem, então, começa por ali, né, com esse Q apontando para o vetor, mas, vou até usar outra cor, eu vou precisar agora deixar claro tanto onde é o começo, quanto onde é o final da minha fila. A fila tem as duas coisas, né? Ela tem começo e final. Então, deixa eu ver aqui, até se eu dou um passo atrás, eu ia continuar no vetor, mas vamos deixar isso pausado um instante. E vamos supor que eu tenho aqui, só para ficar mais claro, uma fila de exemplo aqui, sei lá, uma filinha aqui, vocês enxergam? Tá bom, bastante. Imaginem que eu tenho uma filazinha aqui de inteiros, por que não, né? Sei lá, vem o 3, depois vem o 7, depois vem o 1, depois vem o menos 2. Tá? E aqui está o início. E aqui está o fim. Tá? Então, a filazinha aqui dos meus elementos, um atrás do outro. Então o 3 é o próximo a ser atendido, né? O cara que tem rótulo 3, depois o 7, depois o 1, depois o menos 2. Como que esses caras vão ficar aqui no meu vetor? Bem, eles vão ficar em posições consecutivas, começando não do zero, como a gente poderia imaginar, não necessariamente do zero, mas começando da minha variável INI. Tá? Porque agora tanto o início quanto o fim mudam, dado que eu tenho inserção numa ponta e remoção na outra. Né? Eu tiro os caras do início, eu removo do meu início e eu insiro no final. Então imaginem que eu tenho aqui, para pegar aquele exemplo, eu tenho o INI aqui, tá? É esse índice que corresponde a esse índice, então quer dizer que conceitualmente minha fila começa aqui e ela vai até uma certa posição fim. Eu tinha feito esse vetor genérico, mas eu vou colocar ali quantas posições eu tenho? 1, 2, 3, 4 elementos. Então imaginem que eu tenho aqui o 3, depois eu tenho o 7, depois eu tenho o 1, depois eu tenho o menos 2. Tá? Então aqui, padrão que eu vou usar, aqui está o fim. Tá? Então vejam, é uma questão de convenção, tá? Não quer dizer que tem que ser exatamente assim, mas é uma questão de convenção que eu tenho que respeitar uma vez que eu defino. O que esse desenho está indicando para mim? Ele está indicando que a parte útil da minha fila, tá? Do meu vetorzinho, ele vai estar entre início incluso e fim menos 1. Né? Quer dizer, a parte útil vai estar aqui no meu vetor Q, começado em INI e indo até fim menos 1. Tá certo? Então, olha só, aqui, INI está antes, fim está depois, isso aqui determina a ordem que eu percorro, né? Então o primeiro da fila é o 3, depois o 7, depois o 1, depois o menos 2, daí acabou capturando essa ideia aqui dessa filinha que eu estava querendo guardar. Tudo bem? A ideia de como guardar em vetor? Então vejam, eu preciso de um vetor, né? O meu Q aqui está representando o vetorzinho, e eu preciso aqui do INI e do fim. Por motivos que vão ficar claros depois, para evitar confusão,
apesar de que a gente usar muito para fila, né, pensando justamente em queue, eu vou chamar esse vetor simplesmente de V, essa variável aqui, tá? Então vou chamar esse cara apenas de V, é nesse vetor que eu estou guardando minha fila, ele vai entre o INI e o fim. O que a gente pode tirar dessa convenção? Né? Aqui foi só, capturamos o exemplo ali, mas o que eu posso tirar dessa convenção? Se a gente lembrar do comportamento de fila, que eu acabei de falar, né? First in, first out, se eu for remover alguém, se eu for tirar alguém da fila, eu tenho que tirar alguém do início, certo? Então é o cara que está apontado pelo INI. O INI é o índice do cara que eu tiro se eu quiser tirar alguém. O fim, note que os meus elementos são entre INI e fim menos 1. Então o fim já está apontando para a posição em que eu enfilero um próximo. Se eu quiser inserir, eu vou inserir na posição fim. E vou ter que atualizar ele. Faz sentido essa ideia? Claro que a gente vai deixar mais claro que eu vou escrever o pseudocódigo e tal, mas a ideia passa por aí. E só mais uma observação antes da gente começar a brincar com inserção e remoção na fila, né, respeitando a política dela, pela disposição, né, pelo fato do início ter que vir antes do fim, nessa implementação aqui, sempre vai ser verdade que o 0 é menor ou igual que o índice INI, ele pode começar no 0, né, seria quando eu começo aqui, eu posso começar com o INI lá na primeira posição, esse cara vai ser menor ou igual que o fim, que por sua vez vai ser menor ou igual que N. Tá? E quando eu faço essa afirmação, algumas perguntas podem surgir para a gente. Tá? Já pode ter algumas coisas que a gente pode refletir a respeito. Tinha esquecido de passar a lista, gente. Aqui. Tem algumas coisas que a gente pode pensar a respeito. Olha só, quando eu escrevo isso, né, a gente olha, poxa, quer dizer que o início pode ser o 0. Isso não parece tão estranho, né? Tudo bem. No começo lá, o primeiro elemento da fila, o que foi inserido há mais tempo, ele pode estar na posição 0. Tudo bem. O início pode ser igual ao fim. Eu coloquei aqui, né? Com igualdade. Condição de contorno para a gente verificar. Faz sentido o início ser igual ao fim? É uma coisa que a gente pode se perguntar aqui. E eu falei que o fim pode ser igual a N. Normalmente a gente não gosta, né? Se o meu vetor, N aqui é o meu tammax, tá? Vou fazer aqui, o tammax é igual a N ali. Então, normalmente a gente não gosta. Eu coloquei tammax ali, mas pensem no N. A gente não gosta de chegar no N, né? A gente chega no máximo até N menos 1. Será que está certo ter colocado esse igual aqui? Então, vamos ver juntos o que significam essas condições de contorno aqui do meu vetor, né? Como que a coisa fica nessas situações. Então, vou colocar N menos 1 ali para fazer sentido. Primeiro, o que acontece quando o INI é igual ao fim? Bem, fazendo uma cópia breve do vetor, eu vou colocar esse aqui como sendo a questão A e essa aqui sendo a questão B. Então, vamos falar da questão A aqui. Né? Será que o INI pode ser igual ao fim? Se eu tiver o meu vetorzinho aqui, e eu estiver com o INI aqui, e esse índice for exatamente o mesmo do fim. O que eu estou falando? Nessas horas que a gente fica um pouco confuso com condição de contorno, vale olhar para a definição aqui, né? Olha, os meus itens úteis estão entre INI e fim menos 1. Quer dizer, nessa situação, os meus itens úteis vão de INI até fim menos 1, mas esse fim é igual a INI, até INI menos 1. Quando o meu índice de fim do subvetor é menor do que o índice de início, tá claro? E que ficou menor, né? Se eu vou até fim menos 1, mas o fim é igual a INI nessa condição, o que aconteceu com esse vetor? Ele é vazio. Esse meu subvetor é vazio. Eu posso representar graficamente assim, ó, quando eu tento representar. Ele começa aqui e termina aqui antes de pegar esse item, tá? Se o INI e o fim estão aqui, o meu subvetor ele está aqui, é um subvetor colapsado vazio, ok? Tá? Isso significa que INI igual a fim é uma condição de lista vazia, tá? É um jeito de eu identificar. Né? INI igual a fim implica
E perdão, eu falei lista, mas eu quis dizer fila, né? Especificamente o tipo de lista dinâmica que a gente está trabalhando hoje. Então, aqui a gente já viu uma condição, né? Quando dá igualdade aqui, a gente está falando do caso vazio. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver a outra condição. Será que pode dar igualdade lá no final? Se eu pegar aqui de novo, fazer o desenho que nos ajuda, né? Pegar o V aqui, aqui está o vetor, zero, 1. O INI pode estar por aqui, tranquilo. O INI pode estar até aqui no começo, não tem problema, né? Sei lá. Estou procurando minha cor aqui. Aqui. Sei lá, o INI é igual a 1, ele está aqui nessa posição. Tudo bem, quer dizer que o meu subvetor começa aqui, né? O meu V, ele vai de INI até φ menos 1. Se o φ for igual a N, o índice, enfim, for igual a N, que é o tamanho máximo ali, né, uma posição depois que o negócio acaba, é o número de posições que o meu vetor tem, quer dizer que o meu vetor vai de INI até φ menos 1, que é N menos 1, ou seja, ele está indo até aqui. Então vejam que de fato ainda faz sentido, né? Ainda está consistente. Quando o φ é igual a N, quer dizer que eu estou usando as posições a partir do INI, que pode variar, até o final, até a última posição do vetor. Beleza? E nesse caso, o que acontece? Eu posso inserir mais alguém no final da fila? Não tem vetor para isso, né? Pelo menos não nessa implementação estática, né? Que o vetor está de tamanho fixo. Então isso aqui vai ser a condição de fila cheia. Tudo bem? Se INI igual a φ, a fila está vazia. Se φ igual a N, a gente tem a fila cheia. Tá claro? Isso aqui já dá uma dica para a gente de uma limitação dessa implementação. Tá? Só para deixar no ar, aí eu acho que eu tenho um quiz sobre isso depois, que a gente vai discutir melhor, mas só para deixar no ar, que isso aí já nos dá uma dica de uma limitação que essa implementação tem para vocês pensarem o que pode, não necessariamente dar errado, mas o que pode ser ineficiente nessa brincadeira. Até aqui, a ideia da implementação da fila em vetor fazendo sentido, as condições de contorno, quando que a fila está vazia, quando está cheia, tudo bem? Então, vamos falar das operações mais comuns, mais importantes, né? Inserção no final da fila e remoção do início da fila.